Carlos Vinícius, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Meu amigo, depois dessa minha introdução, conta um pouco dessa tua história de superação. Eu deixei para você contar, porque senão parece que eu estou puxando assim muito mais ainda essa brasa para esse assado. Conta para nós como é que foi tentar ser muito bem votado, querer fazer o bem e ficar ali esperando e mesmo assim não desistir, poder mostrar o trabalho em outra área. Conta como é que é essa tua trajetória. Muito obrigado, Pérola. Obrigado, querida. Muito obrigado a toda a equipe da TV Cidade. É um prazer enorme poder estar falando com vocês. Só posso começar agradecendo também as tuas referências elogiosas à minha pessoa. Certamente não mereço tanto, mas agradeço as deferências com toda certeza. Pois então, eu posso dizer assim, eu sou um político, né? Porque vivo a política de uma maneira muito intensa desde a minha infância. A minha primeira imagem na memória que eu tenho de política era entregando os santinhos embaixo da porta das casas no município de Sentinela do Sul, antes mesmo de ser emancipado, quando era um distrito de Tapes. Entregava santinhos de um tio-avô que era candidato a vereador em uma daquelas eleições. Sempre gostei muito de política, tive a oportunidade de nascer numa casa de uma família muito politizada, onde o debate política era constante nos almoços de domingo. Coisa que hoje em dia, em 2021, é algo normal, né? Não se consegue falar de outra coisa senão de política. Cada vez menos se fala de futebol, cada vez menos se fala da novela, cada vez menos se fala, né, muitas vezes de amenidades nos almoços de família. Naquela ocasião, a nossa família tinha por hábito discutir isso, né? E tive, como disse, a oportunidade de nascer numa família politizada com pessoas de direita, de esquerda, né, que procuravam, aos finais de semana, se encontrar pela alegria e o prazer de conviver entre os seus, mas também aproveitavam aquele momento, né, para pensar, para divergir muitas vezes. Então, nasci nesse ambiente. Mas eu tive convicção e certeza que eu gostava de política, que tinha alguma vocação para a política, talvez lá pelos 9 anos de idade. Eu fui me dar conta disso muito depois, mas eu descobri isso rememorando as minhas passagens da infância e identifico que foi ali, aos 9 anos de idade, quando comemorei meu aniversário de 9 anos. Eu tenho um irmão mais novo do que eu e nós dois fazemos aniversários muito próximos. Meu irmão é 2 anos mais novo do que eu. Eu faço aniversário dia 20 de novembro e ele faz dia 22. E a minha mãe e meu pai sempre otimizavam os nossos aniversários. Era um bolo só, no mesmo dia, com o mesmo parabéns, mesma decoração, e a gente cantava junto o aniversário ali com os mesmos amigos, na mesma garagem. Mas eu me lembro que quando eu fiz 9 anos de idade, eu fiquei muito frustrado com a derrota do Nelson Marquesan. O Nelson Marquesan pai, né? Não o filho que foi prefeito de Porto Alegre, o pai ainda, que tinha sido candidato ao governo pelo PDS. Isso lá no início da década de 90. Eu fiquei muito frustrado com a derrota do Marquesan. E, imagina, um guri de 9 anos de idade, né, sofrer com a derrota de um candidato ao governo. E naquele ano eu botei na minha cabeça, né, dizia, o segundo turno da eleição foi no dia 15 de novembro, então 5 dias depois era o aniversário do meu irmão. Então eu botei na cabeça que aquele ano eu não queria um aniversário igual do meu irmão. Meu irmão queria um aniversário com a temática dos Thundercats, que era um desenho animado bastante conhecido da época. E eu disse que o meu aniversário seria do Marquesan. Para resolver, a minha mãe dividiu a garagem em duas partes. Um pedaço era os Thundercats, outro pedaço era o que tinha sobrado do comitê do Marquesan, que havia perdido a eleição há menos de 5 dias. E foi uma festa infantil. Eu organizei naquela festa uma eleição simulada, Marquesan na urna e Colares na urna, né? Porque foi aquela disputa. Colares ganhou do Marquesan na eleição daquele ano e eu achei que no meu aniversário, né, seria uma oportunidade legal de fazer uma brincadeira com isso, porque tinha ficado frustrado com a derrota. Então, aquela coisa, bolo, guaraná, salgadinho,
brincadeiras e urna. Com todos os investimentos em salgadinho, em bolo, Guaraná, na hora do escrutínio, Colares ganhou a eleição dentro da minha casa também. Foi a maior tristeza de todos, foi a minha maior mágoa política até hoje, foi ter perdido aquela eleição dentro de casa, dentro da garagem de casa, no dia do meu aniversário.